Olá, boa noite, eu sou o Gabriel Ferraz e eu gostaria de conversar com você 3 coisas que têm chamado muito a minha atenção. A primeira, sonho. Você tem se permitido sonhar em 2020? Sim, desejar, pensar. O que você espera para o ano de 2020, para o ano de 2021? E eu tenho anotado uma grande diferença de sonho para delírio. Porque algumas pessoas, elas se permitem a sonhar, mas elas não fazem o corre, elas não buscam, elas não se dedicam, elas não correm atrás. E aí, por isso, essa grande diferença de sonho para delírio. E quando nós sonhamos, corremos, nos desenvolvemos, nós conquistamos. E aí o que nós geramos? Significância. Nós pegamos a nossa trajetória, nós pegamos os nossos contatos, nós pegamos as pessoas que nós conhecemos e criamos uma grande conexão. Esse projeto que te faz fluir, o que me faz fluir, é exatamente isso. Um encontro de conexões de pessoas para trazer essa significância, respeitando o ponto de vista de cada um. E hoje uma pessoa muito influente, uma pessoa que traz um legado dentro do mundo do samba, dentro do mundo corporativo, que é o Rodrigo Neves, que daqui a pouco já deve estar chegando por aqui. Deixa eu dar uma olhada se ele já chegou. Opa, já tá na área, já tá na área. Só um minutinho. Caso você tenha alguma pergunta, alguma curiosidade pro Rodrigo Neves, na parte inferior tem uma interrogação, envie. Vale lembrar que o Mestre Moleza, esse ano, já participou de 897 lives. Então, eu convidei o Rodrigo Neves, que é um colega de formação também, que trabalha com gestão de pessoas, e tá aí na área. Fala, Rodrigo Neves, como é que tá? Boa noite, meu amigo Gabriel, boa noite toda a galera aí que tá assistindo. Feliz demais em participar desse bate-papo aí. Vamos compartilhar coisas boas, experiências aí, bate-papo bem descontraído. Nós temos alguns combinados entre você que está nos assistindo, entre o Gabriel, entre o Rodrigo. Primeiro, aqui é um papo descontraído, não tem certo, não tem errado. Piscou, foi. É igual quando a bateria passa na Sapucaí, no AMB, já deixando um abraço para os amigos, para as amigas. Rodrigo Neves, antes de você falar qualquer coisa, direto e reto, o tema desse projeto. O que te faz fluir? Pô, cara, muito legal. Esse tema é fantástico, porque tem uma identificação muito grande comigo, cara. O que me faz fluir é ser uma boa pessoa, ter autocrítica e procurar todo dia melhorar, ser um ser humano melhor, não ter sentimentos negativos, pelo contrário, ser um cara otimista, ser um cara desprovido aí de sentimentos tais como inveja, tais como vingança, cara. E aí, trazendo aí para o nosso popular, é aquela famosa coisa de não se render ao sistema, né, cara? Não é porque a pessoa é ruim com você, que ela fez algo de errado, que ela fez algo de mal para você, você tem que se vingar. Isso me faz fluir de uma forma, cara, que eu ainda acredito naquela máxima antiga de você planta o bem, você acaba colhendo o bem, né, cara? Então, acho que é isso que me faz fluir. A minha fé e a minha positividade são coisas aí fundamentais aí na minha vida, no meu dia a dia. Aproveitando que nós teremos esse privilégio de conhecer um pouco do que acontece nos bastidores, porque as pessoas olham muito para o palco, olham muito para o que acontece no desfile da vida, só que os ensaios, dia de frio, pegar na mão de quem não sabe tocar, pegar na mão do colaborador e dar o caminho, essa é a função de um líder. Gostaria de saber um pouquinho sobre a sua história do Rodrigo, por que o nome Rodrigo, quais são as credenciais, formação, algo que você queira compartilhar com a gente. Pô, cara, a minha história, a minha trajetória, ela se divide na escola de samba, né? E se divide também no mundo corporativo, né? Eu tenho 38 anos de idade e sempre levei essas duas carreiras aí de uma forma muito tranquila e profissional também, né? Pô, cara, a gestão ela tá muito ligada, cara. Academicamente falando aí, eu sou formado, né, em administração de empresas, fiz meu MBA em gestão de pessoas. Só que eu considero um dos principais diferenciais, a maior faculdade que eu fiz estar dentro de uma escola de samba desde os meus 13 anos de idade, cara. Acho que eu aprendi tanta coisa, eu conheci tanta coisa, tantas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com gostos diferentes, com
culturas diferentes, né, cara? Então, acho que tanto a escola de samba quanto o mundo corporativo, eles vieram fazer um balanço aí da pessoa que eu sou hoje, aí, tanto como ser humano e tanto como profissional. Show de bola. Trazendo ainda para esse lado humano do Rodrigo, Rodrigo já foi músico, já teve um lado artístico. Quais eram os grandes sonhos do menino Rodrigo, do adolescente que andava ali no bairro da Pompeia? O que você pode contribuir com a gente? Claro, cara. Aí você comentou como surgiu o Rodrigo, na verdade é como surgiu o Moleza, né? Porque o Rodrigo até fica um pouco escondido aí, né, cara, nessa questão da escola de samba. Aquela coisa que se alguém te chamar na rua de Rodrigo, você acaba nem olhando, né? De tão forte e marcante ficou o apelido aí de Moleza que eu ganhei logo no início aí da minha trajetória no samba, cara. Pô, cara, com essa idade aí, 15 anos, eu pensava em ser pagodeiro famoso. Não imaginaria nunca que eu iria ter uma posição de gestão dentro de grandes empresas, de multinacionais. Não imaginei nunca que poderia ser um dia mestre de bateria. Eu tinha o sonho de, como eu já tocava desde moleque ali na noite, tinha sonho de ser um pagodeiro famoso, um músico famoso, né? Na época, relembrando o Soweto, Exalta Samba, Sensação, Catinguelê, né, cara? Você via a galera dos grupos lá, o Catinguelê, cada um do grupo na época já tinha um carrão importado, né, cara? Lembra? Tinha aquelas eclipses, né? Aí aquela coisa de moleque, você pensa, pô, um dia eu quero aparecer na televisão aí igual esses caras aparecem, ter o dinheiro que esses caras têm, né, cara? E foi uma transição bacana que no início eu queria ser jogador de futebol, e depois que eu conheci o samba, eu queria ser pagodeiro famoso, né, cara? Então, essa questão de gestão e onde eu cheguei, acho que veio despertar bem depois, mas né, nessa fase aí de 15 anos eu sonhava em ser pagodeiro. Eu gosto muito de nós termos referências, de nós termos faróis como mentores, como pessoas que nos inspiram na trajetória, porque eu acredito que esse esforço coletivo é o que nos faz ir adiante. Quais foram os mentores e quais as significâncias, mentores e mentoras na sua vida? Cara, acho que primeiramente Deus, meus pais, né? Minha irmã, acho que são as principais influências de humildade, de perseverança. E falando aí de pessoas, de amigos, são várias pessoas que passaram pela trajetória, cara. Eu lembro ainda, menino, quando entrei no banco, antigo Banco Real, né, com 18 anos de idade, eu lembro de um gestor, cara, que inclusive se tornou um grande amigo meu, que era o Fábio, o apelido dele era Fabião, cara. Um cara que me inspirou muito aí nessa questão corporativa. E passaram diversos outros gestores também nesse ambiente corporativo. O Wilson, o Fábio, cara, são pessoas fantásticas. E a gente vai observando essas pessoas e a gente vai aprendendo, talvez até com os erros de algumas pessoas, né, cara? A gente, quando para conversar, as pessoas só tem como um conhecimento, de repente, verdadeiro o que ela achou de positivo naquele período de vida. E eu mesmo as coisas que não deram certo naquele momento, ou que pessoas fizeram que tiveram atitudes que eu não compactuava, se tornou um grande aprendizado para mim, para eu não cometer aquele tipo de erro na minha visão, né? Que, como a gente fala, não tem o certo e errado, e sim o que a gente carrega aí de conceitos, né, cara? Então tem muita gente, cara. E eu vou sempre me reciclando, lendo bastante, aprendendo aí na vida, na rua, né, que a gente fala bastante. E tem dado certo, cara. Eu acho que a gente não pode ficar preso somente ao passado, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que mudar quando for preciso, né, cara? E assim construindo nossa trajetória. Eu gosto muito de uma reflexão que, após a filosofia, os estudos, os livros, a ação ela é dispensável. E eu lembro de umas conversas de amigos de arquibancada que eles falavam assim: goste ou não do estilo, a ideia, além do carnaval, ela tem uma pegada administrativa, ela tem uma pegada de visão de progresso, ela tem uma pegada diferente. Eu tenho um amigo que ele me ajuda
Nesses desafios da vida que ele fala que se Henry Ford se preocupasse com o que as pessoas falavam, nós andaríamos de cavalo até hoje. O que é esse além do carnaval? O que o Rodrigo Neves ensina para o Moleza? O que o Moleza ensina para o Rodrigo Neves? Pô, cara, o além do carnaval é você viver na prática muito mais do que um desfile de escola de samba, né? Que são aqueles 65 minutos de, entre aspas, de fama, né? Ou de grandes alegorias, grandes fantasias, né? Muito além do carnaval é você viver o ano todo como um bom ser humano, como um cidadão do bem. É você, além de passar coisas boas musicais e ritmicamente falando, você passar bons conceitos, você ser referência positiva para os jovens e para as pessoas que estão ao seu lado, né? A gente costuma dizer que muito do que a gente vai ser daqui 1 ano, 2 anos, vai ter muita influência das pessoas que a gente anda nesse momento, né, cara? Com os aprendizados, com os erros. Então, muito além do carnaval é isso, cara. Além de você ser reconhecido como um bom profissional dentro do carnaval, fora dele também você provocar situações que sejam benéficas para a sociedade e para as pessoas aí que estão ao seu entorno. Eu trago comigo algumas lembranças. Eu desfilei com você 2 anos e uma delas é que nós temos essa questão de nos adaptar com o direcionamento de cada trabalho. Não existe o certo e errado, existe o ponto de vista, existe o legado. Eu vejo muitas pessoas, agora mais pro lado do moleza, tá? Falando que carnaval tem todo ano. E eu discordava disso antes, e esse ano eu discordo com base. Eu fico me perguntando se chegassem para o Sebastian, se chegassem para o Igor, que é um diretor da Leandro de Itaquera, que ambos faleceram de Covid, e falassem no ouvido deles, ó, aproveita que é o último desfile da sua vida. Algumas coisas a gente deixa para depois. Falar depois, se desculpar depois, fazer depois. Quais foram os grandes momentos marcantes do Rodrigo como ritmista, que você sentiu fluidez, que você sentiu o peito enchendo e falando, caramba, tá marcado aqui dentro. Aí dentro, no caso, né? Essa questão aí do carnaval tem todo ano, né? Seguiu uma lógica, né? Uma tradição, e a gente viu que não é bem assim, né? Que quando parece que tudo parece caminhar da forma que sempre caminhou, algumas coisas acontecem, e esse ano é prova disso, né, cara? E eu sempre encarei, principalmente depois que eu decidi ser profissional do carnaval, né? Cada desfile como se fosse o último. Isso faz parte de todos os meus discursos aí com a minha rapaziada, com meus aliados lá, que é assim que a gente fala com meus irmãos, que a gente tem que aproveitar as oportunidades e ter aquilo como realmente, se fosse a última oportunidade, a gente fazer bem feito, né? Acho que fazendo dessa forma, o nível de qualidade tende a subir, né? Aproveitando as oportunidades, fazendo o que tem que fazer e não deixando para depois, né? O que pode ser feito, né? Eu trabalho, pô, de um ano todo, e para você mostrar ali 65 minutos em alguns pontos estratégicos aí onde ficam localizados os jurados. Então, a gente precisa se preparar muito, cara. Se preparar muito para ir lá e realmente fazer acontecer, porque a gente realmente não sabe se a gente vai ter oportunidade de fazer de novo. Tanto no próximo carnaval, indo mais a fundo, a gente pode passar bem ali na frente de um jurado e a gente tem que passar bem na frente do segundo, do terceiro e do quarto, senão também não vai ter valido a pena, né? E falando aí de pontos marcantes, acho que todas as transições, né, cara? Acho que a que mais marca aí, talvez, quando eu saí de uma zona de conforto, né? A zona de conforto que eu digo que eu era mestre de bateria de uma escola que eu tocava desde de moleque, que é a escola do meu time de coração, a escola onde eu conhecia, que eu formei a bateria. E, de repente, quando eu tive a oportunidade de sair, convicto que era o momento de sair, que tinha encerrado um ciclo, né? Um momento que eu precisava alçar alguns voos diferentes, né?
não digo nem melhor nem pior, alguns voos diferentes, para justamente sair daquela zona ali de conforto e não provar para ninguém, né? Porque eu já tinha muito essa questão como que eu posso dizer, da positividade ou aquela coisa quando você sabe que você sabe fazer aquela coisa e que chegou a hora de você fazer aquilo bem feito em outro lugar, né? Cortar aquele cordãozinho umbilical. Então, acho que é um momento que marca muito essa transição como mestre de bateria, né, da Mancha Verde, e assumir como mestre de bateria da Unidos de Vila Maria. Acho que tem tudo a ver com esse papo, né, esse papo de progresso, de desafio, de inspirar e de você... Quando você confia em você, né, cara, acho que o tempo, né, o tempo não quer dizer idade. Quando eu falo o tempo, a experiência naquele assunto, os estudos, né, toda a bagagem faz você ter aquela confiança que para alguns pode ser passado como arrogância, né? Mas não é arrogância, é aquilo que você estudou para fazer, aquilo que você praticou, que você testou, que você sabe que você vai conseguir colocar em prática, seja onde você estiver, né? Com o tempo, lógico que tudo precisa de um tempo de maturação, né? De adaptação, mas quando você tem essa autoconfiança que você sabe fazer, e essa autoconfiança tem que ser verdadeira também, não pode ser plantada na sua imaginação, né? Porque hoje em dia todo mundo fica falando, pô, você sabe muito, você é bom, você é monstro, né? Entre aspas, tem essa questão. Você tem que saber que realmente você sabe o que você tá fazendo, não que você é um aventureiro do assunto, né? Acho que é por aí. Nós temos um amigo em comum, que é o Betinho, lá do Sul, e nos carnavais ele faz o maior corre para estar aqui desfilando. E ele me fez uma pergunta esse ano, ele sentiu que eu estava um pouco abatido, um clima um pouco pesado na correria profissional, estudando, final de MBA. Ele falou assim: quais são as diferenças que você sente no Carnaval de São Paulo, em estar no Império, em desfilar no Acadêmicos do Curuvi e em algumas outras escolas? Eu falei que no Império eu sinto o peso da responsabilidade. Lá é sério, lá o papo é de progresso e a escola vai para brigar. E a gente começou a conversar, ele falou assim: Gabriel, eu sinto o sucesso da bateria no Vila Maria a hora que eu chego no caminhão, a hora que eu vejo as coisas organizadas, é o tratamento, é uma água. E eu estou usando o Império, onde eu optei de desfilar, porque antes eu saí em 9, 10 escolas, e tempo é uma questão de prioridade. E eu peguei esse detalhe, que a nota 10, ela começa no caminhão, ela começa no tratamento, ela começa, às vezes, quando um colega chega de uma outra escola e saber receber. E eu sinto que hoje falar de gestão, criar esse olhar do que dá para fazer no mundo corporativo e levar para o mundo do samba. Você recebeu alguns desafios, teve algumas barreiras para implementar essa visão que deu certo? 8 anos no Vila Maria, indo para 9, né? Exatamente. Parece que foi ontem, né? Mas já vamos pro nono carnaval, né, cara? Eu acho que é como você disse, a nota 10 ela não é conquistada apenas ali, né? Ela começa muito antes, desde a preparação da base, do fundamento que você passa para sua bateria mirim, do fundamento que você passa para sua escolinha de bateria, né? Existe todo um planejamento para você conseguir chegar ali naquele momento que antecede, que ele é fundamental, né? Em termos de porcentagem ali, eu colocaria um peso bem grande nesse momento que antecede o desfile. Porém, para você chegar muito tranquilo e preparado nesse momento do caminhão ali, que são os bastidores ali que antecede, sei lá, 3 horas antes do desfile oficial, você tem que ter um planejamento de ensaio, de outras coisas que precisam acontecer, né? De manutenção de instrumento e de entrega de lanche, de mapa da bateria, com o jeito que você vai posicionar a bateria, de quem vai estar recebendo as pessoas quando estiverem chegando, os ritmistas, né, cara? Então, a gente prepara muito o psicológico de quem tá ajudando a gente, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, é uma estrutura, né, uma logística muito grande. A gente tem a oportunidade de comandar a maior ala de uma escola de samba, né? São quase 300 pessoas, né, com pensamentos diferentes, com problemas diferentes. Então, a gente trabalha bastante para a gente chegar o mais tranquilo possível nesse momento ali do caminhão. E chegar preparado, não ter aquela coisa de quando você vai subir a bateria,
está chegando muita gente atrasada, sabe? Aquela coisa. Ou, de repente, quando você vai passar o que realmente você vai executar lá dentro, alguém passa e já erra, e já tira todo o clima. Isso tudo influencia ali na hora que você passar a faixa amarela. Mas o trabalho começa muito antes, mas eu concordo com você, com o amigo Betinho, que esse momento ali que antecede, ele é primordial. Você esquentar bem, você... a gente planeja tudo, cara. A gente tem o horário que a gente vai desfilar, a gente chega muito antes com o caminhão, a gente tem uma parte ali de meditação, onde a gente afina ali, pô, todas as caixas, o repique, faz um churrasco. Aí tem aquela hora ali que você chora antes do desfile, já extravasa, e depois ali você já vem aquela confiança, aquela energia boa, cara. Então é muita coisa muita coisa envolvida, né, cara? Muito sentimento ali para ser derramado em pouco tempo. Então a preparação ela é primordial. A apresentação, o palco, as credenciais que nós temos, nós desenvolvemos ao longo da trajetória, elas são importantes porque elas abrem portas. Os diplomas, os livros. Quais foram as credenciais que possibilitaram oportunidades para você? Tanto no mundo do samba como no mundo corporativo. Entre diplomas, entre coisas que fizeram a diferença e fazem a diferença na sua vida. Pô, cara, como eu citei no início, né, academicamente, eu sou formado em administração de empresas, tenho MBA em gestão de pessoas, tenho as certificações, né, da Ambima, quem é do mercado financeiro. Só que eu ainda... A prática, cara, ela é uma coisa... Acho que para você adentrar, para você ter um respeito, você precisa muito do diploma, né, cara? E acho que eles te incentivam a estudar e ir mais a fundo do tema. Mas você colocar em prática é muito mais difícil, né, cara? Então, as credenciais foi sempre tá estudando, sempre se manter atualizado. Eu lembro aí como mestre de bateria, eu molequinho, cara, e eu queria estar no estúdio lá com os caras da época, lá com o Neno, com o D'Artagnan, com o Borrão, tipo, uma galera que era muito mais velha que eu e eram referências lá nesse momento. Eu fazia questão de estar junto deles, aprendendo. E tinha coisas, como eu disse, coisas que eu não gostava, né? Algumas situações que eu não achava bacana e nem por isso eu deixava de estar presente, né, cara? Então, as credenciais que eu sempre tive na vida é um ensinamento que eu levo do meu pai. Eu já falei isso em alguns bate-papos. Meu pai sempre me ensinou assim, né, cara? Você, meu filho, ele fala assim, ele repete isso até hoje. Meu filho, você fala com todo mundo, agora você anda com quem você quiser, né? Então, a partir do momento que você entra pela porta da frente e sai pela porta da frente de qualquer lugar, você sabe tratar todos com respeito, com humildade, você tem credenciais para você começar a executar um trabalho. Muitas vezes as pessoas elas querem fazer o negócio acontecer para depois talvez forjar ou mostrar uma pessoa que ela não é, né? Uma característica pessoal ou as competências. E aí a máscara cai, né, cara? Não tem jeito, né, cara? A máscara cai. A máscara, Eu, se não for genuíno, a máscara cai. eu trouxe essa pergunta, essa reflexão, reforçando aquilo que você falou no início, porque eu tenho um olhar muito forte para o ano de 2020, que é o do nada. A crise, ela geralmente mostra o que as pessoas são. Algumas pessoas olham para alguns trabalhos, para alguns projetos que tiveram propósito no início e às vezes elas dão continuidade. Só que quando chega a crise, é a diferença de quem faz a diferença. Qual é a importância para você em realizar algo com propósito? O que é um propósito para você? Cara, a diferença é muito grande. Isso já, acho que talvez eu não saberia nem fazer diferente, né, cara? Fazer de outra forma, fazer algo sem pensar lá na frente, né? Sem ser sustentável, né? Ser sustentável nada mais é que você fazer hoje pensando no futuro, que no futuro você vai fazer, né? Você vai ter um resultado e você vai continuar executando da melhor forma e você vai ser reconhecido por isso, né? Então, acho que fazer algo sem propósito, no estágio que eu me encontro hoje aí com 38 anos de idade, por onde eu passei, com os amigos que eu conquistei, com os aprendizados, não faz sentido nenhum, cara. Se for para fazer algo sem propósito, algo que não seja sustentável, seja em qualquer segmento, cara, em qualquer situação aí da vida, seja em um relacionamento, seja em um trabalho com a bateria, seja uma empresa, se for para fazer, vou fazer aqui de qualquer forma e daqui 2 dias eu vejo se vai dar certo, ou vou fazer de qualquer forma que daqui a pouco eu vou estar em outra escola, vou fazer de qualquer forma que daqui a pouco eu vou estar em outro banco, né? Eu acho que tudo tem que ter
propósito, tudo tem que ter um ideal e tudo precisa ser sustentável, né, cara? As suas atitudes hoje vão refletir amanhã. Eu prefiro o gosto de quero mais do que o gosto que não aguento mais. A galera já tá de saco cheio de live, já tá de saco cheio das mesmas coisas. Eu fico feliz pelo que nós construímos aqui. Muitas pessoas, amigos em comum, Cacau, Mestre Neninho, Flávio. Para você que assistirá depois no canal do YouTube, já parou para pensar, Gabriel Ferraz. Estamos chegando nos momentos finais. Rodrigo, eu preparei sim um itinerário, eu preparei aqui um repertório de perguntas, mas fluiu tão gostoso que eu vou finalizar com duas. A penúltima, inteligência relacional. Tantas opções, tantos gostos diferentes, tantos comportamentos diferentes. O que é para você uma boa inteligência relacional e quais são as vantagens de ter essa inteligência relacional? Pô, cara, eu vou falar aqui, mas sem ter aquela coisa decorada, né, cara, que você aprendeu e usou como conceito. Eu vou falar Vem de bem na dentro. prática, né? Não aquela coisa do Google, né, cara, que às vezes as pessoas não sabem procurar e colocam aquilo como verdade, cara. Essa questão da inteligência relacional na prática, para mim, é primeiro você se autoconhecer, né? Você saber dos seus pontos fortes e o que você tem a melhorar, e é lógico você usar esses pontos fortes e tirar, entre aspas, proveito disso, né? Tirar bons frutos disso. E a partir daí você saber que as pessoas são diferentes, né, cara? Que as pessoas pensam diferente, que um bom time, um bom grupo, ele vai ter uma boa sinergia, ele vai ter um bom resultado se a gente entender que cada um precisa fazer o seu papel bem feito. A gente não vai ter nunca um time de alta performance com todas as cabeças pensando iguais, né? Eu acredito que quando a gente passa a entender isso, que nós, como indivíduo, nós temos nossos pontos fortes e temos pontos a melhorar, e a gente trabalha com isso, a gente vai entender o outro, vai entender as pessoas para você poder chegar em um resultado. Imagina se todo funcionário, todo diretor, todo ritmista que apresentasse a primeira situação, o primeiro problema, você fosse demitir, mandar embora. Essa questão de rotatividade e a questão de eu quero que aquele funcionário, aquele ritmista pense que seja igual eu. Isso não funciona. E quando você tem esse tipo de inteligência, que você pode trabalhar com o melhor, extrair o melhor de cada indivíduo, a partir do momento que você reconhece também os seus pontos fortes e fracos, é aí que eu entendo que é você ter esse tipo de inteligência, que as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes e podem te dar resultados tão bons quanto. Eu que gosto de um bom papo de progresso, tenho aprendido que eu não preciso saber tudo para compartilhar o que eu já sei, o que eu já vivi, o que eu já aprendi. Se as palavras, elas convencem, o exemplo arrasta. Eu vejo você como exemplo do carnaval paulista, carioca, brasileiro, como ser humano, com vulnerabilidade, com escolhas. Eu lembro quando o Dezinho virou para mim, que é um amigo em comum, e falou assim, nós vamos para o Rio e vamos conhecer a Grande Rio. E eu falei, nossa, sério? Uma vez eu almoçando com os amigos, e eles olharam para mim e falaram assim, Gabriel, o que é uma referência para você? Eu falei, é a coragem de fazer o que ninguém faz. É ir lá e pôr a cara. E eu posso dizer, eu posso afirmar, como ritmista, eu tenho o privilégio de ser ritmista, de estar no samba, que você, dentro da sua vulnerabilidade, dentro do seu corre, dentro do que você faz, é uma grande referência por ser humano. Eu fui no ensaio do Vila Maria esse ano, fazia um bom tempo que eu não ia em alguns ensaios, eu encontrei alguns amigos da bateria, eles falaram, pô, cara, tem um grupo da bateria, o Moleza manda mensagem logo cedo, incentiva a galera, e o Vila Maria que tem um projeto muito bacana, que cuida desse desenvolvimento humano, dentista, futebol, nós já tivemos boas resenhas. Então, eu gostaria que você me dissesse o que é um bom papo de progresso para você, o que é uma boa resenha, e depois, se você tiver algum projeto pessoal, alguma coisa que você queira deixar aqui para os nossos amigos em comum, e desde já agradecendo a sua disponibilidade mais uma vez. Foi show de bola. Eu que agradeço, cara, a amizade, né? Agradeço também quando você já desfilou com a gente, principalmente o primeiro ano que nós fomos lá para Vila Maria, que era um trabalho ainda em formação. Então, saiba que eu jamais vou esquecer, né? Quem um dia me ajudou, seja na bateria, ou quem um dia trocou um papo legal de progresso. E você é uma dessas pessoas que me ajudou tanto, tocando, mostrando seu talento,
e com certeza me ajudou em outras resenhas que nós tivemos oportunidade aí de estar batendo um papo que sempre foi um papo de progresso. Um papo de progresso é sempre falar de coisas boas, é sempre falar de otimismo, é sempre pensar lá na frente, é sempre pensar em ser protagonista. Eu acho que para você ter resultados diferentes, é clichê, né? Mas você precisa fazer coisas diferentes. E é o que está acontecendo aí nesse carnaval, que a gente vai enfrentando esse momento que nunca imaginávamos que iríamos passar. Então, já fazendo a conexão aí das duas questões com as considerações finais, esse ano nós fizemos uma grande escolinha de bateria, um momento que ninguém acreditava. Foram 4 meses de trabalho, 3 meses de aulas online. Isso, para quem vive na escola de samba, era praticamente impossível, né? Você conseguir formar um ritmista com aulas online. E o que eu posso falar para vocês é que deu muito certo. A gente está formando muita gente boa lá. Inclusive, a formatura será sábado agora. A formatura, a gente vai formar 49 novos ritmistas para o segmento, para o carnaval. Ritmistas bons de fundamento, bons de coração. E é isso. Vamos ser positivo, vamos acreditar que dias melhores estão por vir, que tudo já está escrito, e vamos fazer as coisas com propósito, que o negócio tende a dar certo. Obrigado mais uma vez todo mundo aí que entrou na live. Às vezes não dá para a gente dar um salve em todo mundo, né? Mandar um abraço para todo mundo. Que a gente está falando, o negócio vai subindo, vai descendo, mas todo mundo que entrou, todos os amigos em comuns, todos os ritmistas, todos os profissionais, que um dia a gente já teve a oportunidade de estar juntos. Sou grato a todos vocês aí. A ideia era essa mesma, a gente ter uma conversa de um lado diferente, de um lado mostrando que o sambista também tem o seu corre, que não é do nada, que se dedica, que estuda, que faz, que sai do trabalho e vai para o ensaio, sai do ensaio e vai para o trabalho. Agradeço muito, Rodrigo. Moleza, um abraço. Fica com Deus aí, Gabriel. Beijo no coração de todo mundo aí. Valeu. Até mais. O verde foi em homenagem ao Rodrigo, Verde Esperança. E já te faço um convite para a semana que vem, o 8º episódio desse projeto que te faz fluir com uma pessoa diferente. Eu conheci ele numa palestra. Olha, Eduardo Padilha, vem coisa boa por aí. Até mais!